Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Seria o homem um espírito incorporado num corpo? Ou uma alma imortal que encarna, desencarna e reencarna? Este é um assunto polêmico que divide opiniões, tanto no meio científico como no meio religioso. E em se tratando de teologia, as visões teológicas mais conhecidas que se detêm neste assunto são a dicotomia e tricotomia. A dicotomia divide o homem em dois, corpo e alma, ou corpo e espírito. Nesta visão, alma e espírito significam a mesma coisa. E o texto usado para se sustentar a dicotomia é Mateus 10, 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E a tricotomia divide o homem em três, corpo, alma e espírito. Diferente da dicotomia, espírito e alma são duas coisas distintas. E o texto usado para se sustentar a tricotomia é 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que a base para se entender o homem não está em versículos isolados do Novo Testamento. A antropologia do homem, a maneira em que o homem foi criado, está registrado em Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O relato da criação do homem não diz que ele veio do mundo espiritual, mas que ele veio do pó. E depois de ser formado do pó, ele recebeu o fôlego da vida, e passou da morte para a vida, e foi feito uma alma vivente. O homem não tem ou é uma alma imortal, o homem é uma alma vivente. A diferença do dicotomismo e do tricotomismo para a visão criacionista bíblica é que nessas visões o homem é um elemento divisível em dois ou em três, e na morte uma parte dividida sobrevive independente da outra. O problema seria entender a distinção entre alma e espírito na visão tricotomista. Já na visão criacionista de Gênesis, a união do pó da terra mais o fôlego da vida é igual ao homem. E se essa união for desfeita, o homem deixa de ser homem, ele morre. Em Gênesis não é considerado que Adão foi soprado no corpo, mas que o fôlego da vida foi soprado em Adão. A palavra Adão vem da palavra hebraica Adamá, que significa a terra, e a própria palavra portuguesa para homem vem da palavra latina humus, que significa terra. E na hora da morte as coisas se invertem. E o pó, homem, humus, Adão, volte à terra, Adamá, como era, e o espírito, o fôlego da vida, volte a Deus que o deu. Só se pode voltar de onde se veio. E Adão veio da terra e não do céu. Enquanto a palavra afirma que a essência do homem é pó, muitos resistem pelo fato dele ser feito à imagem de Deus. E Deus é imortal, por isso a essência do homem é uma alma imortal. Mas o que é uma imagem? Essas imagens, elas foram feitas a partir da cera. E os artistas que as criaram representaram nelas diversas pessoas. Mas eles não puderam inserir nelas os atributos pessoais das pessoas que elas representam. Por exemplo, esta imagem tem olhos, mas não vê. Ouvidos, mas não ouve. Boca, mas não fala. Mãos, mas não apalpa. Mas mesmo assim, ela transmite o reflexo ou a aparência de alguém. O Altíssimo, não com cera, mas com o pó da terra, fez a imagem e semelhança daquilo que ele é no céu e na terra.
Só que a diferença dele para um artesão é que um artesão não pode dar vida à sua imagem. E ele deu vida à sua imagem. Ele soprou e o homem passou a ser uma alma vivente. Ser uma alma vivente e não possuir uma alma imortal. E ser a imagem de Deus não significa ter os seus atributos incomunicáveis. O fato de o homem ser uma representação de Deus na Terra não faz dele um ser imortal, onipresente, onisciente e onipotente. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que se parece. Imagem e semelhança não tem nada a ver com a essência. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A imagem de Deus no homem não tem nada a ver com essência, mas sim com o reino, domínio e governo. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. A imagem de Deus é vista no homem através dos reis e governantes da terra, assim como ela existe no céu através da hierarquia das hostes angelicais. Arcanjos, anjos, serafins, querubins, e da mesma forma que isso não faz deles seres iguais a Deus em essência e atributos, muito menos o homem, que é menor do que os anjos. E até no mundo animal existe hierarquia. Existe hierarquia entre as formigas, existe hierarquia entre as abelhas. Assim como Deus reina no céu, Ele criou o homem para reinar na terra. E a imortalidade que ele tinha não era inerente, mas condicional à sua obediência. Ele dependia de comer da árvore da vida para viver. E o seu erro fez com que ele perdesse o direito do fruto da árvore da vida. E através do seu erro a morte entrou no mundo. Nas nossas traduções diz que no dia que ele desobedecesse ele morreria, onde muitos se baseiam para afirmar que houve apenas uma morte espiritual, mas isso não é o que o texto hebraico quer dizer. O texto hebraico diz mot tamut, morrendo morrereis. A ideia que o texto hebraico quer passar não é a ideia que houve apenas uma morte espiritual, mas o morrendo morrereis, o mot tamut, significa que a desobediência seria o ponto de partida para a morte, e a morte seria o passaporte de volta de onde o homem veio, para o pó, e não o passaporte para uma nova forma de vida desencarnada. Ou será que Adão, pelo erro que ele cometeu, ele foi direto para o inferno e está sofrendo até hoje? Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E esse até que tornes a terra durou 930 anos. E apesar de muitos insistirem na ideia de morte espiritual, mesmo depois da queda, as Escrituras mostram a graça de Deus sobre Adão e Eva. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A palavra diz que eles foram vestidos de pele. E isto implica que houve um sacrifício no Éden. Um cordeiro inocente foi morto por causa deles. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Eva atribuiu o nascimento dos seus filhos como um presente de Deus. E a história de Caim e Abel todos conhecem. E se Abel e Caim ofereciam sacrifícios a Deus, este conceito de adoração eles herdaram de seus pais. Ou seja, Adão e Eva adoravam a Deus mesmo fora do Éden. O fato deles perderem o acesso à árvore da vida não fez com que a graça de Deus se apartasse deles.
Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Segundo o livro de Gênesis, o livro da verdadeira antropologia do homem, é impossível um pecador viver eternamente. Versículo 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Romanos 8:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A desobediência do homem amaldiçoou toda a criação e a sujeitou à vaidade. E as consequências disso são vistas e sentidas até hoje. Quando alguém sofre com uma doença incurável, não concluímos que a morte seria a solução para o sofrimento dessa pessoa? Imagine só um canceroso imortal, um aidético imortal, um leproso imortal, alguém queimando eternamente no fogo. O ato de Deus privar o homem do fruto da árvore da vida não foi só um ato de juízo, mas foi um ato de graça, de justiça, amor e misericórdia.